Senhora Embaixadora de Cabo Verde, Senhora Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, Senhores Organizadores do Ciclo de Tertúlias Cabo Verde em Debate, minhas senhoras e meus senhores. Em meu nome e em nome do Governo de Portugal, agradeço o convite que me foi dirigido para participar neste ciclo de tertúlias, no qual me dão as melhores referências quanto ao que foram as edições passadas, quer no respeito ao prestígio dos intervenientes, quer no respeito à qualidade das intervenções por parte de uma audiência sempre participativa e interessada. E destaco a presença da Sra. Ministra das Comunidades de Cabo Verde, que espero que se sinta entre nós como em sua casa. Porque no âmbito das excelentes relações que os nossos governos mantêm, é sempre para nós, Portugal e Governo, um privilégio contar com a presença de representantes do governo cabo-verdiano, país e povo com quem mantemos as melhores relações. Mas o destaque é sobretudo pela presença de uma ministra com uma pasta que nos toca, a nós, diretamente, na medida em que a sua pasta, Sra. Ministra, diz respeito a uma grande comunidade que está e vive em Portugal, que faz parte de Portugal, assim como faz parte de Cabo Verde. Seja por isso muito bem-vinda. Portugal e Cabo Verde têm mais de 35 anos de relações diplomáticas ininterruptas. Os nossos povos podem orgulhar-se de terem estabelecido uma parceria de cooperação dinâmica que é o resultado de uma boa amizade. Esta amizade tem resultados em distintas áreas de cooperação que beneficiam todos nós. O diálogo estratégico que tem caracterizado a relação entre os nossos dois países e os nossos dois povos não ignora o riquíssimo património de laços históricos, culturais e humanos que partilhamos. O intenso intercâmbio que tem resultado desta cooperação bilateral é, aliás, visível nos resultados alcançados no domínio das artes e da ciência, da economia e da política, mas muito especialmente, há que referir, no domínio da cooperação internacional. É com satisfação que vemos que é em Cabo Verde que o esforço de cooperação internacional português tem obtido os melhores resultados. O projeto de campo, que visa preparar os cabo-verdianos para a imigração e que passou para a responsabilidade de Cabo Verde no início deste ano, foi, aliás, destacado internacionalmente como um exemplo de uma boa prática. E Portugal, por isso, também reconhece em Cabo Verde também algo de si. Tal como a imigração caracteriza Cabo Verde no presente, caracterizou também Portugal durante parte do século XX e ainda hoje assume novamente contornos relevantes. A ideia assumida como realidade em Cabo Verde de que quase todas as famílias têm um parente que vai emigrar ou que já faz parte da diáspora não é tão estranha assim para Portugal, antes pelo contrário. Portugal assume também, de forma bastante peculiar, duas posições que se complementam e enriquecem a nossa capacidade de ação e a nossa sensibilidade nestas matérias das migrações. É, por um lado, a posição de um país que sabe o que é ter os seus imigrantes no estrangeiro, muitas vezes a passar dificuldades, e é também, por outro lado, para nós portugueses, que foi assim ao longo de quase todo o século XX. E, no início, para o Brasil, depois para a Europa e depois para países como o Canadá e os Estados Unidos. Foram milhões de portugueses que partiram em busca de uma vida melhor, à procura de uma oportunidade de melhorar a sua vida. E muitos venceram. Quase todos encontraram um local onde puderam estabelecer uma família, melhorar o seu rendimento disponível e quase sempre manter uma ligação muito especial à sua terra. Por isso, quando, depois do 25 de abril de 1974, mas sobretudo a partir dos anos 90 do século passado, Portugal conheceu um fenómeno sem precedentes de migração e tinha, porventura, como poucos, o conhecimento do que é estar na pele de um imigrante. Soubemos, por isso, no quadro do entendimento político, porventura inédito na Europa e no mundo nestas matérias, desenvolver, como já aqui foi referido, políticas públicas de imigração que ainda hoje têm poucos paralelos na Europa, mas deu muito trabalho, exigiu muita coragem e custa muito dinheiro. E eu tenho muito orgulho em, por isso, estar associado a algumas delas, nomeadamente quando iniciámos praticamente do zero aquilo que começou a ser criado paulatinamente e solidificado no ano 2002 e, nomeadamente, em 2002 e 2005,
quando nos 15º e 16º governos constitucionais tive a tutela de imigração, pasta que voltei a assumir no ano passado, no atual governo. As políticas públicas que então implementámos são hoje vistas como sem precedentes na Europa e no mundo, onde vários países ainda hoje nos tentam copiar algumas das nossas ações sem ousar sequer propor outras de tão inovadoras que hoje elas são. A criação do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, que não existia em 2002, a sua estruturação foi uma das primeiras medidas que tomámos em 2002, quando nos separámos com salas vazias, precisamente neste Palácio Foz, onde apenas existia um alto comissário com um gabinete luxuoso que fazia tremer de medo muitos dos poucos imigrantes que aqui procuravam apoio só de subir as escadas. E foi desde aí que iniciámos um caminho sem retorno até os dias de hoje. Transformámos a ideia de um organismo volátil e quase dispensável, excessivamente dependente só do governo, em funções, num importante e constante instrumento que efetivamente se dedica a tempo inteiro aos imigrantes, com estruturas no terreno e, sobretudo, com parcerias sólidas e fortes com a sociedade civil. Aliás, as mais destacadas estruturas são, sem dúvida, os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, os chamados CNAIs, atualmente em Lisboa, Porto e Faro. O de Lisboa, onde estão instaladas desde o Serviço Estrangeiro de Fronteiras à Segurança Social, passando pela Autoridade para as Condições de Trabalho, Conservatórios dos Registros Centrais, Ministérios da Educação e da Saúde, acabam de atingir esta semana o atendimento de 3 milhões em 8 anos. Repito, 3 milhões de atendimentos em 8 anos. O CNAI de Lisboa disponibiliza ainda um conjunto de gabinetes especializados, nomeadamente na área do reagrupamento familiar, do aconselhamento jurídico, do apoio social, do apoio à habitação, do apoio ao emprego, de apoio ao imigrante consumidor e de apoio à qualificação. É um exemplo que, para a nossa satisfação, tem pressionado bastante positivamente quer a Europa e a União Europeia, quer também outras zonas do nosso globo que nos estão, passo a expressão, a copiar, reconhecendo o sucesso desta nossa política pública. Mas é uma política pública que tem sido construída não só pelo Estado ao nível do Governo. Ela recebe parte do seu sucesso pela associação com autarquias e instituições da sociedade civil, onde lançámos, por exemplo, um outro serviço de base do Alto Comissariado, que são os hoje mais de 90 centros locais de apoio à imigração, os CLAIs, que se distribuem por todo o país. CLAIs, que são espaços de informação descentralizados para imigrantes, onde técnicos com formação especializada os ajudam a resolver os seus problemas em meios mais pequenos e, por vezes, mais adversos. Mas também no reconhecimento de direitos no âmbito da saúde e da educação, onde tivemos a coragem de ser pioneiros. Ainda hoje nos olham com alguma desconfiança, por exemplo, países do norte da Europa, onde constatam o acesso universal à saúde e à educação a imigrantes, mesmo irregulares, para sendo, a muitos deles, algo de pouco natural. Quando a nós nos parece ser elementar como consequência daquilo que chamamos a defesa dos direitos humanos. Mas, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me também destacar o papel das associações de imigrantes e do seu envolvimento neste processo de integração e de consolidação das políticas públicas. Quando assumi a pasta da imigração pela primeira vez, o movimento associativo era uma lástima e disse-o sempre de forma frontal e publicamente. E tive, aliás, muitas oportunidades de o criticar abertamente, apelando à sua renovação. Tínhamos, acima de tudo, com poucas exceções, associações de imigrantes de protesto que pouco ou nada contribuíam em termos de propostas e de soluções para resolver os problemas aos cidadãos estrangeiros. E é hoje com agrado que vejo que as coisas melhoraram. E foi por isso possível fazermos parcerias entre o Estado e as associações que deram às associações experiência, capacidades e responsabilidades. Aliás, é com satisfação que vejo nesta sala muitos dirigentes associativos ligados à diáspora cabo-verdiana em Portugal, com muitas provas dadas nesse sentido. Porque foram capacitadas também e desenvolveram essas capacidades no seu trabalho no dia-a-dia junto das comunidades que representam.
Porque os imigrantes, muito graças ao trabalho de várias associações, conquistaram um espaço por direito próprio na sociedade portuguesa. E as infraestruturas que temos colocado ao dispor dos imigrantes, os direitos que lhes reconhecemos constitucional e legalmente e as oportunidades que lhes damos são marcos que não devem ser escondidos sob o manto nunca acabado de solicitação de mais direitos. É natural, é algo que resulta da própria natureza humana, que quanto mais se tem, mais se queira e mais se exija. Chama-se a isto, de certa forma, ambição, que é algo perfeitamente legítimo e salutar. Mas, neste momento da nossa história, a ambição de todos, portugueses, cabo-verdianos e imigrantes em geral, tem de conviver com a situação real que estamos a viver e a tentar ultrapassar no nosso país. Vivemos momentos muito complexos, dos momentos mais difíceis da nossa vida coletiva nas últimas décadas. Vivemos uma situação de crises. Crises que não têm a ver apenas com as contas públicas, têm a ver com a falta de credibilidade externa de Portugal, têm a ver com a falta de confiança dos portugueses e de todos quantos vivem em Portugal nas principais instituições do país. Tem a ver também com uma crise de valores de vida na nossa sociedade. Todas elas contribuem para dizermos que são momentos de uma dificuldade inédita, em que estamos obrigados a tomar medidas difíceis, muito duras, para podermos recuperar a credibilidade internacional e ultrapassar a crise nas nossas contas públicas. A experiência dos imigrantes integrados, o seu sucesso pode, por outro lado, ser a maior inspiração para os novos imigrantes. A prosperidade económica que se vem vivendo em Cabo Verde, com o aumento do investimento estrangeiro e a grande promoção e estabelecimento do país, enquanto destino turístico de excelência, são o exemplo de um resultado de trabalho de maturidade democrática e de grande tolerância do povo cabo-verdiano. Ainda na semana passada, notícias nos davam conta de que Cabo Verde mantém o segundo lugar no índice Ibrahim de Governação Africana de 2012, que avalia fatores como a educação, a saúde, a segurança, os direitos humanos, o desenvolvimento e a economia dos 52 países do continente africano. A abertura da economia cabo-verdiana à iniciativa privada e ao investimento externo tornou-se, pois, num verdadeiro motor do desenvolvimento do país e também de promoção do bem-estar dos cabo-verdianos. Há que o dizer e reconhecer. Ao contrário do que tem acontecido em alguns países em África, em que a prosperidade económica por vezes se concentra apenas em algumas elites e não chega a toda a população, em Cabo Verde tem-se verificado o contrário, com uma melhoria sensível das condições de vida dos cidadãos, independentemente da sua idade e condição social. E por isso Cabo Verde apresenta um dos índices de desenvolvimento humano mais positivos de todo o continente africano. Aliás, o crescimento económico médio de quase 6% alcançado nos últimos anos tem permitido inclusivamente a sua graduação como país de rendimento médio. Se tivermos em conta que Cabo Verde é um país com recursos naturais limitados, comparados com os seus vizinhos próximos, e com condições climatéricas nem sempre adequadas, estes números tornam-se bastante mais impressionantes. Mas, já o tenho dito, e quero aproveitar esta oportunidade para o repetir, um dos grandes trunfos de Cabo Verde é a sua diáspora, em número maior do que o da população residente e com uma enorme capacidade de se relacionar com o mundo. A comunidade cabo-verdiana em Portugal é nisso exemplo com a sua dimensão social e também política. Os cabo-verdianos em Portugal estão entre os imigrantes mais ativos do nosso país. Trata-se de uma comunidade numerosa, bem preparada e bem integrada, que nos últimos anos mudou de forma clara também o seu perfil típico do trabalhador por conta de outrem para também empreendedor próprio. E é por isso que a aposta na integração e na formação dos jovens cabo-verdianos e descendentes de cabo-verdianos nos países da diáspora é uma aposta de enorme importância para o futuro. A valorização das competências sociais e profissionais e a subsequente constituição de uma juventude forte e interventiva trará seguramente vantagens para Cabo Verde, para os seus cidadãos, mas também para os países de acolhimento. A boa preparação dos seus jovens, a capacidade de inovação e de criação espontânea é um ativo de que Portugal não pode, neste momento, abdicar. Saúde, por isso, iniciativas como este ciclo, que, além de juntar uma comunidade, têm a vantagem de nos obrigarem a pensar, a discutir assuntos de atualidade, no fundo, a prepararem-se salutarmente
para poderem melhor contribuir para uma integração ainda melhor. E permitam-me, neste particular, que destaque, neste tempo em que devemos também olhar para o futuro e procurar sinais de esperança, a importância do empreendedorismo imigrante para que possamos juntos ter um país melhor. Desde a aprovação da Lei de Imigração em 2007, que tenho a honra de ter sido um dos seus autores, apesar de estar na oposição, e ter sido responsável pela inclusão do novo Instituto Jurídico na lei, chamado Figura do Imigrante Empreendedor, agora, na atual revisão, de forma reforçada, surgiu a figura ainda mais alargada deste imigrante empreendedor, que, aliás, está, neste momento, alvo de regulamentação da própria lei. E destaco, em particular, que com esta figura procuramos uma vertente eminentemente positiva da imigração, por oposição à ideia tradicional conotada com aspectos algo negativos. Só os retrógrados e pegados ao passado é que ainda não perceberam. Mas não será por eles que ficaremos parados e não avançaremos com estas novas soluções. Porque aqui queremos mostrar o imigrante como um empreendedor que também sabe criar a sua empresa, paga os seus impostos, cria os seus empregos e, acima de tudo, realiza melhor a sua satisfação e ambição pessoal e familiar. Trata-se de uma figura para a qual o mundo ocidental só agora, infelizmente, vem despertando. Aliás, ainda há dias, o Economist tinha um interessante artigo, já reproduzido noutros jornais europeus e mundiais, sobre aquilo que chamava o Silicon Valley, ou, mais frequentemente, a forma como o Chile está a conseguir atrair empreendedorismo imigrante que outros países rejeitam, aumentando significativamente não só o investimento externo, mas, acima de tudo, a criação de emprego e de riqueza no seu próprio país. Vista entre nós durante demasiado tempo como uma questão menor, o empreendedorismo assume, e é sem dúvida uma das saídas que temos para a dificílima crise que atravessamos. E o empreendedorismo imigrante pode naturalmente ser visto sob duas perspectivas: a dos estrangeiros que ainda estão lá fora e que querem investir em países como Portugal, e aos quais a lei já hoje dá a possibilidade de adquirirem mais facilmente a autorização de residência, pelo impacto positivo que podem ter neste país. Mas, noutra perspectiva, é também uma oportunidade a não desperdiçar para os imigrantes já instalados em Portugal, que por vezes têm capacidade para descobrir nichos de negócio dentro e fora das suas comunidades, que são verdadeiras oportunidades não só para Portugal, para os portugueses, mas para si próprios. E por isso, Portugal tem tido o cuidado de apostar, através da formação, nesta opção de futuro, que o é para cada um dos empreendedores, mas também para o país. Aliás, o curso de empreendedorismo imigrante do ACIDI pretende, no fundo, capacitar os imigrantes com técnicas de boa gestão e de sustentabilidade. De uma boa ideia que se pode tornar facilmente uma ideia excelente, que pode dar origem a um pequeno negócio esse que se pode tornar um grande e lucrativo negócio gerador de empregos. Estou a terminar. E de onde pode surgir esta ideia? De cada um de vocês, acima de tudo jovens, com capacidades, com espírito de inovação, com ideias que podem mudar o mundo, começando por mudar a vossa vida. E por isso quero desafiar-vos a que olhem para o empreendedorismo como uma verdadeira oportunidade, porventura a melhor oportunidade que podem ter. Olhem à vossa volta, vejam aquilo que ainda faz falta à sociedade e onde vale mais a pena apostar. Existem hoje, em Portugal, exemplos absolutamente notáveis, vindos de jovens que vingaram, criaram empresas, ganharam prémios e realizaram os seus sonhos. Outros, que no âmbito do curso do empreendedorismo imigrante do ACID, obtiveram apoios para porem as suas ideias em prática e que estão hoje à procura de vingar. E por isso, para terminar, Sra. Ministra, Sra. Embaixadora, Sra. Alta Comissária, minhas senhoras e meus senhores, Portugal é um território que passa por momentos muito difíceis, não escondemos. Não fazemos como outros, que nos levaram à situação em que nos encontramos, vendendo ilusões, cheios de responsabilidade. Mas acreditamos, tal como ultrapassámos momentos difíceis ao longo da nossa história, estamos certos que também desta vez vamos ultrapassá-los. Mas para isso precisamos de todos, portugueses e imigrantes, mesmo daqueles que escolheram ir para o estrangeiro em busca de uma vida melhor enquanto portugueses, porque sabemos que muitos deles irão voltar. E sabemos todos que as exigências que estão a ser pedidas são muitas
e todos gostávamos de ter melhores notícias para dar no imediato, mas cumpre-nos a todos o dever de rumar no bom sentido, de ajudar Portugal, a Europa, a lusofonia, onde se inclui Cabo Verde, em última análise, no mesmo espaço a que poderemos chamar de mercado. Vivemos o tempo de ter consciência que não podemos exigir mais, mas antes de nos esforçarmos mais e de compreender aquilo que nos é pedido. É um tempo de dificuldades, mas também é um tempo passageiro, de caminho da esperança e da confirmação de dias e de tempos diferentes para melhor. Por isso, todos juntos, só todos juntos, seremos capazes de ultrapassar as dificuldades, de voltar a crescer e de caminhar no sentido da prosperidade e da igualdade de oportunidades entre portugueses e imigrantes. Muito obrigado.